O governo Lula ressuscita os fiscais do Sarney e coloca burocratas nas ruas para fiscalizar os preços dos combustíveis. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. O governo Lula iniciou um mutirão para fiscalizar os preços dos combustíveis nos postos de gasolina em diversos estados brasileiros. Essa medida, um tanto quanto inusitada, foi encabeçada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. E sim, esse órgão realmente existe. A secretaria, que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, afirmou sua intenção de realizar um mutirão nacional de fiscalização dos preços em postos de combustíveis. O evento foi iniciado no último dia 24 e a atuação da Senacom se dará junto aos PROCONs locais. Essa ideia genial por parte de membros do governo Lula foi apresentada no dia 18 de maio em entrevista coletiva. O objetivo dos burocratas, é claro, é exigir o repasse da redução dos preços dos combustíveis feita pela Petrobras recentemente. Graças à nova política de preços da estatal, e esse tema vale um vídeo à parte, houve uma redução de 44 centavos no preço do litro do diesel e de 40 centavos no preço do litro da gasolina. A Senacom, portanto, quer impor essa redução de preços na marra nas bombas de combustíveis que atendem ao consumidor final. A ideia desse mutirão foi concebida como uma resposta a denúncias de supostos abusos e fraudes cometidos por postos de gasolina. A acusação é de que em todo o país vários postos aumentaram o preço dos combustíveis antes do anúncio da redução feita pela Petrobras. Assim, eles poderiam repassar a redução no valor dos combustíveis, mas sem diminuir o preço na prática, apenas retornando aos mesmos patamares anteriores. O objetivo do multirão, portanto, seria fiscalizar a política de preço dos postos, comparando os valores anteriores com aqueles praticados após a redução dos preços feita pela Petrobras. Essa foi inclusive a justificativa oficial dada pelo secretário nacional do consumidor, Vadi Damus. Segundo o burocrata, nós temos que entender e reconhecer que essa medida da Petrobras e do governo brasileiro beneficia toda a população brasileira e tem que ser cumprida, e sua execução fiscalizada. Ele, contudo, afirmou que o governo não está criminalizando os postos de combustíveis. Essa seria apenas uma medida visando garantir justiça social nos preços do diesel e da gasolina, ou qualquer outra baboseira do tipo. Contudo, ao contrário do que afirmou o secretário, o chefe imediato, Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, deixou clara a intenção do governo em punir os empresários malvadões. De acordo com Flávio Dino, poderão ser aplicadas penas que vão desde multas até a suspensão das atividades dos postos que forem flagrados praticando esses abusos. O ministro afirmou também que, embora os preços não sejam tabelados, é preciso que haja bom senso por parte dos comerciantes. Será que isso não soou como uma ameaça velada aos donos dos postos de combustíveis? Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não foi tão sutil assim. Ele preferiu deixar claro o desejo do governo Lula de punir severamente os comerciantes. De acordo com o ministro, haverá mão firme do governo para que a queda do preço chegue na bomba. Não há dúvidas, portanto, de que esse patético mutirão de fiscalização nos postos de combustíveis quer mesmo impor preços mais baixos na marra. É claro que algumas perguntas são logo levantadas, assim que tomamos consciência dessa medida estúpida adotada pelo governo Lula. Em primeiro lugar, qual o preço será considerado justo nessa fiscalização? A redução nos postos terá que seguir centavo por centavo a redução feita pela Petrobras? Ou serão aceitas reduções parciais? O importante é a gasolina e o diesel ficarem mais baratos? E se você quiser aprofundar ainda mais a questão, perguntas mais complexas podem ser feitas. Por exemplo, será que o governo tem consciência de que existe uma série de outros custos que impactam no preço final dos combustíveis? Será que os burocratas sabem que uma redução de 50 centavos no preço atacadista não representa necessariamente uma redução igual no preço do varejista? De qualquer forma, esse caso serve muito bem para ilustrar o fato de que o governo Lula não se cansa de voltar no tempo, especialmente na área econômica. Agora, os subordinados do ministro Flávio Dino resolveram brincar de fiscais do Sarney, indo de posto em posto com uma prancheta na mão para fiscalizar os preços adotados. Na época em que o rei do Maranhão era presidente do Brasil, essa medida, levada a cabo pela famigerada Sunab, não apenas fracassou miseravelmente, como se tornou motivo de piada, inclusive internacional. Parece, contudo, que Lula e sua gangue já se esqueceram desse fracasso, dada sua intenção de repeti-lo nos mesmos moldes. Mais uma vez, trata-se daquela velha sina brasileira: culpar o empresário por problemas que, em última instância, foram causadas pelo Estado. Acontece que essa forma de ação é muito mais fácil e conveniente. Não dá trabalho para o governo colocar uns burocratas nas ruas para encher o saco dos comerciantes. Pelo contrário, isso até agrega algum capital político. Também é muito vantajoso transferir a culpa de seus próprios erros para terceiros. Mais uma vez, os comerciantes.
Enquanto isso, as verdadeiras causas dos preços altos dos combustíveis continuam lá, atormentando os consumidores. O fato é que medidas de redução de preços na base da canetada ou por meio de fiscalização de burocratas estatais não se sustentam no longo prazo. A história nos demonstra isso. Se o governo realmente quisesse promover redução de preços de forma generalizada e de forma duradoura, outras medidas muito mais sensatas deveriam ser tomadas. Em primeiro lugar, seria necessário parar de destruir a economia, freando a impressão de dinheiro e o crescimento da dívida pública, e abandonando de vez teorias econômicas heterodoxas. Cultivar um ambiente econômico saudável é o primeiro passo para se alcançar no longo prazo uma melhoria no poder aquisitivo da população. Em seguida, o Estado deveria promover cortes de impostos, especialmente nos itens que são considerados mais sensíveis para o bolso do povo trabalhador. Foi isso que a dupla Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram no ano passado. Cortaram impostos nos combustíveis e conseguiram uma redução real no preço da gasolina e do diesel, sem comprometer a viabilidade econômica dos postos. Ao contrário do que os estatistas gostam de afirmar, essa renúncia fiscal não apresentou um rombo nas contas públicas. O governo Bolsonaro entregou um mandato com superávit fiscal. Corte de impostos são sim viáveis e possíveis, basta o governo fazer seu dever de casa direitinho. Por fim, o Estado deveria reduzir ou mesmo extinguir as regulamentações que engessam o setor da exploração do petróleo e do comércio de combustíveis. O peso da burocracia estatal nesse nicho de mercado representa, no fim das contas, um encarecimento artificial do produto vendido ao consumidor final. Além disso, existem os citados impostos cobrados em toda a cadeia produtiva, a obrigatoriedade de se contratar frentistas e até mesmo a baixa concorrência no setor, fruto da imensa burocracia estatal. Todos esses fatores reduzem a produtividade, encarecem o produto e fazem com que, no longo prazo, os problemas se perpetuem sem nenhuma solução aparente. No fim das contas, essa é mais uma demonstração da incapacidade do governo petista de cumprir o que promete. Isso não é exclusivamente do governo Lula, é claro, mas é que, com o PT, a coisa é muito mais descarada. As inúmeras promessas furadas da campanha do Lula são obviamente impossíveis de se cumprir. Mas seus apoiadores vão continuar aplaudindo toda essa palhaçada, e os pelegos que ocupam os ministérios e secretarias vão adotar medidas patéticas para tentar resolver o impasse. As medidas do governo petista chegam a ser constrangedoras, mas elas demonstram bem as principais características desse partido. Não, a fiscalização de postos de combustíveis não vai resolver o problema dos preços de gasolina e do diesel, assim como baixar os preços na marretada na Petrobras também não vai resolver. Nós já vimos esse filme no passado, e ele foi um fracasso de medidas monumentais, e nós pagamos esse preço até hoje. Ainda que, no curtíssimo prazo, vejamos preços menores nas bombas de combustíveis e um ou outro comerciante sendo punido pelo Estado, o futuro é bastante claro. Medidas econômicas atabalhoadas sempre cobram seu preço, e infelizmente, mais uma vez, seremos nós a bancar essa conta. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.